Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Bianca e hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida de um seguidor aqui no canal. Doutora, se eu tenho uma dor de garganta, eu tomo uma medicação e essa dor de garganta é sanada. Se eu tenho uma infecção intestinal, que seja, né? Eu tomo uma medicação antibiótica e de repente eu sou curado. Por que com dente é diferente? Quando a gente tem algum problema, uma dor de dente, não existe um remédio que a gente tome que resolva o problema. Eu tenho que ir ao dentista, anestesiar o dente, tirar a cárie, né? Por que isso acontece, sendo que nas outras partes do corpo a gente consegue resolver com medicação? Achei muito legal essa pergunta, né? A resposta não é muito intuitiva, mas é bem interessante, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, tá? Se você gostou desse tema, não deixe de curtir, de compartilhar, não deixe de enviar para outros colegas se você achou esse assunto interessante, tá? E também, é claro, se você ainda não assinou o nosso canal, poxa vida, se inscreva lá no nosso canal, aperte o sininho para receber notificações, né? É totalmente de graça. E assim você vai sempre ser avisado quando tiver novos vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Bom, gente, como é que funciona normalmente quando a gente tem uma infecção de garganta, por exemplo? Uma infecção bacteriana. A bactéria entra na sua garganta, né? Por via oral, às vezes você deu um beijo numa pessoa contaminada, comeu alguma coisa num talher desta pessoa contaminada, a bactéria é inoculada em você e a partir dali ela começa a se proliferar, né? Ela começa a aumentar a sua quantidade de indivíduos, né? De bactérias. Isso é chamado de infecção, tá? Então, uma vez que ela começa lá a aumentar a sua quantidade de bactérias ali na região da sua garganta, o organismo observa que tem alguma coisa estranha, por quê? Porque esse monte de bactérias sendo formada vai liberar toxinas, né? Como se fosse xixi, cocô da bactéria. Ela vai se alimentar daqueles restos alimentares que você deixa lá, porque ficam presos muitas vezes no fim da garganta, né? E ela vai aumentar o seu número, vai criar essas toxinas, e essas toxinas elas são irritantes para os tecidos daquela região. Aí você vai começar a ter, né, ter aquele rangidinho na garganta, aquilo ali inflama, né, que é a reação própria do organismo em relação a uma infecção, e você começa todo o processo inflamatório, com mediadores de inflamação, que vão deixar a sua garganta vai vir mais sangue para a região, o que pode dar um pouco de edema, e você sente a sensação de que a garganta está fechando, fica dolorido, extremamente dolorido, porque tem liberação de estaminas, né? Então você sente muita dor na garganta, ela fica mais quente, a região aqui do pescoço fica mais febril, às vezes você todo pode ficar um pouco mais febril. Então esses são os sintomas normais de uma inflamação, tá? O que acontece? Neste caso específico, a bactéria está atacando um tecido que é autorregenerativo, né? O tecido da mucosa da garganta, uma vez que você elimina a bactéria, então às vezes você toma um antibiótico, faz o uso de algum gargarejo, bactericida, com isso você vai eliminar aquela bactéria ali da região, o seu organismo não vai ter mais aquela liberação de toxina, vai recuperar a mucosa e tudo volta ao normal, né? Um problema no estômago, um problema no intestino, acontece a mesma coisa. Todos esses epitélios, gente, eles se autorregeneram. Uma vez que você não tem mais aquela bactéria ali presente, liberando toxinas, trazendo prejuízo para aquele tecido, o corpo vai recuperando as células ali do local, né, de onde formou-se uma ferida, por exemplo, né? No estômago, a Acinetobacter pylori pode causar problemas de gastrite, pode causar problemas estomacais aí, né? Você vai eliminar aquele gerador de problemas, que é a bactéria, e com isso o seu corpo vai regenerar aquele tecido, tá? Isso acontece na grande maioria dos nossos tecidos pelo corpo. É a nossa capacidade de cicatrização, né? É o processo de cicatrização. E todo o processo de cicatrização, gente, ele é antecedido por um processo inflamatório, tá? Você pode ver que quando você faz uma cirurgia, uma remoção de dente, a região fica meio inchadinha, fica meio inflamadinha. Você não sente tanta dor, provavelmente porque o colega que fez a extração passou medicações para você.
E com isso, você reduziu, né, os mediadores, aqueles mediadores de dor que eu falei no começo do vídeo. E aí você sente mais conforto por causa da medicação e ainda assim inicia-se e termina-se o processo de cicatrização, que é o fechamento daquela região, da mucosa e tudo mais. Então a gente está falando de tecidos que sofrem esse processo de regeneração. Qual que é o grande problema do dente? O dente não sofre esse processo de regeneração. Ou esse processo de regeneração ele tem um limite. Uma vez que você atinge aquele limite, você já não consegue mais regenerar o esmalte, a dentina, né? Principalmente a dentina. O que acontece? Mas existe um limite? Existe um processo de regeneração? Sim. A saliva, ela tem um processo leve de regeneração do esmalte. Se não fosse assim, em poucos anos o nosso esmalte estaria todo esburacado devido à nossa alimentação. Se você se alimenta, por exemplo, de uma salada em que você colocou vinagre, que é um ácido, né? E come aquela salada, o próprio ácido pode fazer você ter desmineralização do seu esmalte. Coca-Cola, que é extremamente ácida, né? Você pode ter desmineralização do seu esmalte. Imagina uma pessoa que toma Coca-Cola todo dia, em todas as suas refeições, ela teria uma desmineralização do seu esmalte e em poucos anos ela já não teria mais dentes. Mas por que ela continua tendo dente? Porque na saliva você tem minerais que vão recuperando aquele esmalte. O problema, gente, é que na cárie, por exemplo, o processo de destruição do esmalte ele é muito intenso, ele é muito grande e muito rápido. Não dá tempo do esmalte sofrer aquele processo de regeneração que deveria sofrer. No caso, pessoal, os ácidos que aquelas bactérias liberam ali na região durante o processo de cárie são extremamente agressivos. Ele vai destruindo mesmo o esmalte e chegando muito próximo da polpa. E a polpa do dente é uma comunicação direta com a nossa circulação. Então veja que quando você tem um processo de dor intensa, né, no caso de uma dor de dente, ela serve apenas como um alerta de que tem uma coisa muito errada acontecendo ali na região. E um risco iminente de você ter uma infecção muito mais séria, como uma infecção na corrente sanguínea, uma endocardite bacteriana. Essas bactérias elas podem viajar através da sua corrente sanguínea, chegar no coração e causar uma infecção no seu coração, chamada endocardite bacteriana. Você pode ter uma infecção cerebral por causa de um problema de cárie, tá? Que daria uma meningite, tá? Então você precisa mesmo, quando tem esse processo de chegar perto da polpa do dente, você precisa ter as células de defesa ali para evitar que elas vão para lugares perigosos. E ali, gente, é uma porta, uma via de entrada muito séria, porque a boca é extremamente contaminada. Então, se você tem uma abertura, uma brecha tão grande, é muito difícil do organismo combater aquilo ali sozinho. Tá? Então, por isso que as medicações não servem, não servem para combater a bactéria. Por quê? Você mata aquelas bactérias parcialmente ali, mas lá dentro do dente existem uma série de canalículos. As bactérias ficam impregnadas ali e a partir do momento que a área se libera, né, você não tem mais o antibiótico chegando pela corrente sanguínea e tentando combater a bactéria, a infecção se manifesta de novo. Então, como que você faz para remover essa infecção dentária? Bom, você tem que remover a cárie. Muitas vezes a remoção da cárie chega na polpa, então você vai precisar fazer um tratamento de canal, em que você vai vedar a entrada de bactéria ali naquele local, tá? E depois você tem que fazer a restauração, fechando totalmente aquele dente. Enquanto você tiver o dente aberto, você vai ter uma via para onde vai passar a bactéria e com isso você nunca vai ter aquela regeneração do tecido que tem nos outros lugares do corpo. Compreende? Então, pelo tecido do dente ser um tecido que sofreu uma destruição muito grande, aí chega um ponto que o organismo não consegue resolver sozinho. Você vai precisar passar no dentista, ele vai precisar acessar aquele dente, fazer o tratamento de canal, restaurar aquele dente. Uma vez que você restaura o dente, você matou ali todas as bactérias no local, né? É desinfetado aquele dente por dentro, com produtos que são bactericidas, que vão matar aquela bactéria. Muitas vezes, gente, só da gente fazer o acesso do canal, ou seja, abrir o dente, despolpar, desinfetar, o inchaço do paciente é eliminado. Por quê? Porque você acabou com a bactéria que estava entrando ali.
por aquela via, né? E não tendo mais bactéria, não tendo mais infecção, o corpo regenera naquela região ali do óssea, porque o osso tem regeneração, né? O dente não, mas o osso tem. E a partir daí você não tem mais aquela infecção, você não tem mais aquela dor, você não tem mais aquele problema. Então é exatamente por isso, gente, que só tomar anti-inflamatório quando o dente dói não é legal, porque além de você não resolver o problema, você ainda pode atrapalhar as suas células de defesa a chegarem na região e combater a infecção, tá? Então é importante você ir ao médico, ir ao dentista, para ele observar, fazer uma avaliação do seu quadro, muitas vezes pedir radiografias e a partir daí ele vai atuar. Ele vai passar uma medicação para diminuir os sintomas e então conseguir fazer a intervenção de forma adequada, tá? Então é exatamente por isso que não tem como só com medicação você tratar um problema de dor de dente. Eu espero aí que vocês tenham entendido. Se não ficou claro, gente, manda aqui nos comentários, assim que for possível, eu vou respondendo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, poxa, deixa seu comentário aqui também falando o que você achou do vídeo. Isso pode me ajudar a fazer novos conteúdos, ok? Um grande beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!